Olá, uma saudação a todos e a todas. Espero que todos estejam bem, nesse momento delicado pelo qual passamos todos. Bem, pessoal, como eu havia comentado com vocês via mensagem, eu vou começar a partir de hoje a disponibilizar vídeos com o conteúdo que deveria ser ministrado nas aulas expositivas, mas que por conta dessa remodelação que se fez necessária, eu vou então encaminhar os vídeos aqui para vocês, tá bem? O nosso tema, que seria o tema seguinte, dentro do conteúdo programático, seria o neoliberalismo. Então, vamos começar a falar do neoliberalismo. Eu vou dividir esse conteúdo em 4 vídeos, até mesmo para não ficar o vídeo muito extenso para vocês. E depois vou encaminhar da forma devida a esse conteúdo. Muito bem, pessoal. Em relação ao neoliberalismo, se vocês se lembram do primeiro dia de aula, no qual eu passei para vocês o conteúdo que veríamos ao longo do semestre, eu comentei naquela época que não há como separarmos a globalização do neoliberalismo. Mesmo porque a globalização é um projeto, algo planificado, projetado, enfim, que tem como norte ideológico o neoliberalismo. Então não há como a gente entender um sem entender o outro, mas como tivemos, obviamente, que começar por um, vimos primeiro a globalização e agora seguimos aqui entendendo o neoliberalismo. Tá? Então o nosso ponto de partida, pessoal, vai ser exatamente a seguinte questão. É importante colocar que esse material ele já foi disponibilizado para vocês. Eu até sugiro que vocês assistam esse vídeo com o material ao lado, para que vocês façam as relações devidas, tá bem? Então vamos lá. Nosso ponto de partida então vai ser considerar o neoliberalismo enquanto uma reação teórica no que se refere ao Estado intervencionista, ao Estado do bem-estar social. Então, o neoliberalismo ele é contra esse modelo do Estado intervencionista, ele é contra o modelo do Estado do bem-estar social. Tá? Esse é o ponto de partida aqui. Ou seja, para que nós possamos entender o que vem a ser esse neoliberalismo, nós temos que primeiro entender o que foi o Estado intervencionista, o Estado do bem-estar social. Tá? Para a gente chegar nessa questão, pessoal, nós temos que voltar aos anos 1920, especificamente lá nos Estados Unidos. O que acontece lá nos Estados Unidos? Em primeiro lugar, a produção industrial, a produção agrícola, ela cresce, ela segue crescendo, só que o salário, ele não acompanha, o salário do trabalhador, ele não acompanha esse desenvolvimento. Então ele está em descompasso. Ele se encontra numa situação de defasagem. A produção cresce e o salário não aumenta, o salário se estabiliza. Um segundo ponto, também importante, a intensificação da indústria e da agricultura vai, claro, ampliar o número de desempregados. A situação de desemprego nos Estados Unidos vai sim aumentar por conta dessa intensificação cada vez maior técnica, tecnológica. Então isso no âmbito interno. No âmbito externo, o que acontece? Se a gente está falando aí de anos 1920, um pouquinho antes, acontecera a Primeira Guerra Mundial. E nesse momento, pós Primeira Guerra Mundial, avançando aí pelos anos 1920, os países europeus eles começam a se recuperar então dos efeitos da Primeira Guerra ou da guerra. Com essa recuperação dos países europeus, o que vai acontecer? Em primeiro lugar, eles vão comprar menos dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, durante bom tempo, aí, foi um exportador significativo, importante para os países da Europa. Então, esses países começam a comprar menos dos Estados Unidos. E, além de comprar menos, eles começam a concorrer com os Estados Unidos no mercado internacional. Então, como eu falei, tem um aspecto interno, que é a questão do desemprego, a questão do salário, e externamente cai a exportação norte-americana e se amplia essa competição da Europa com os Estados Unidos na questão econômica.
Ou seja, começam a faltar, então, consumidores internos, dada a condição econômica já complicada, né, dos Estados Unidos, e começam a faltar consumidores externos, uma vez que, acabamos de falar, com a recuperação desses países, né, a exportação acaba diminuindo. Isso levou os Estados Unidos, então, a passarem por uma situação de crise de superprodução. Existe o produto, mas não tem mercado para assimilar toda essa produção. Diante disso, pessoal, o que acontece? Os agricultores, uma vez que eles têm que cumprir, né, os seus compromissos financeiros, eles começam a pedir empréstimos dos bancos, né? Eles têm que armazenar a produção, então não tem como escoar a produção, ou não há como escoar toda a produção, enfim. Então parte significativa dela fica armazenada, só que em função da necessidade dos cumprimentos financeiros, eles não têm dinheiro, então eles começam a pedir dinheiro para os bancos, né? E o que eles têm em mãos para oferecer como garantia? A terra. Então eles oferecem a terra como garantia, na expectativa, claro, que aquela crise fosse passageira. A crise passa, minha produção se intensifica, eu pago o banco e não tem mais nada. Só que isso não acontece. Como a gente vai poder ver, a crise ela se amplifica e esses agricultores perdem a terra, que haviam oferecido lá como empréstimo, lá como garantia, né, lá no banco. Os industriais, se tem produto e não tem mercado, não há por que eles continuarem a produzir como eles produziam. Então eles vão diminuir o ritmo da produção. Ao diminuir o ritmo da produção, consequentemente, não há necessidade de ter mais aquela quantidade de trabalhadores. Então o desemprego ele vai aumentar. Então aquele desemprego que já era uma realidade no início dos anos 1920, isso vai se intensificar. Muito bem. Aí entra em cena aí a figura dos especuladores, né? O que acontece? Apesar dessa crise, os pequenos investidores, médios, grandes investidores, eles continuaram a especular com ações. O que significa isso? Eles comercializavam ações por valores que não condiziam com a situação real da economia. A economia já se encontrava numa situação muito delicada. E os investidores, eles agiam como se a economia estivesse saudável, equilibrada, harmoniosa. E não era isso que acontecia, né? Como consequência direta dessa ação, o que nós vamos ter? O preço das ações, estão refletindo a situação real das empresas, né? O preço, o valor das ações começa a cair, começa então a baixar. Os acionistas, né, eles tentam vender essa ação que começa, essas ações, né, que passam a ter o seu valor diminuído. Como um mecanismo normal do mercado, né? A ação está em baixa, depois ela sobe, enfim. Então começou a cair, eles tentam vender. Só que eles não conseguem, né? Não vão conseguir vender. Exatamente porque a situação da crise econômica já era um fator claro, né? Naquele momento. E aí então, guardem essa primeira data, em 29 de outubro de 1929, guardem o ano, né? Não no sentido para decorar o ano, não, mas para que vocês possam entender depois o sentido cronológico, né? Então, 29 de outubro de 1929, o que acontece? Havia 13 milhões de ações a serem vendidas, mas não tinha comprador para essas ações. 13 milhões, não tem comprador. O preço das ações despenca, né? Então os preços aí vão despencar e ocorre então o que se convencionou chamar, né, de quebra da Bolsa de Nova York. Então houve a quebra da Bolsa, gerando, portanto, a gente vai já concluir isso, a primeira crise capitalista mundial. Bom, com isso, pessoal, com a quebra da Bolsa, milhares de bancos, empresas agrícolas, indústrias vão à falência, né? A quebra da Bolsa vai gerar como efeito a falência de várias e várias, né, empresas, bancos, enfim. E com isso, pessoal, aquela situação de desemprego que já era uma realidade em momentos anteriores vai tomar um tamanho enorme, né? E pelo menos como relação direta
pós-quebra da Bolsa, 12 milhões de norte-americanos vão perder o emprego, fora aqueles que já haviam perdido o emprego antes. Não é? Com isso, com essa crise, né, o que os Estados Unidos vão fazer? Eles vão reduzir de forma drástica a compra de produtos estrangeiros, ou seja, isso vai afetar a economia de determinados países ou de determinados setores econômicos de determinados países, me desculpe pela redundância, mesmo porque determinado setor, de repente, conseguia sobreviver a partir da exportação que se fazia para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos suspendem a importação reduzem a importação e suspendem totalmente o quê? O empréstimo que eles faziam a outros países. Então, reduz importação e suspende empréstimo. Ou seja, aquilo que era uma crise local se torna uma crise capitalista mundial. Então, nós temos aí, ao final dos anos 20, né, especificamente a partir de 1929, a primeira crise capitalista mundial. Teremos uma segunda crise nos anos 70, nos anos 1970. Tá? Então, primeira crise mundial a partir da quebra da Bolsa de Nova York. Uma questão importante aqui, pessoal, é o seguinte. No momento da crise, o presidente dos Estados Unidos era um cara chamado Herbert Hoover. Né? Ele ficou de 29, acho que até 33, 1929 até 1933. Em 1933, vai assumir a presidência norte-americana o Franklin Roosevelt. O Franklin Roosevelt adotou medidas para reestruturar a economia. Né? Um pacote, né? um programa de ajuda, de recuperação da economia chamado de New Deal. Né? E nesse pacote, nesse programa, ele vai expandir exatamente o que? O poder do governo federal, entre outras coisas, em relação à economia, ou especialmente na economia. Não é? Então, essa intervenção do Estado na economia já se fez presente naquele momento nesse projeto do New Deal do Roosevelt. Né? Obviamente, atrelado a isso tudo, entra em cena esse economista britânico chamado John Maynard Keynes. Né? Então, o Keynes ele é o teórico do Estado intervencionista, ou Estado do bem-estar social, que é esse modelo de Estado que vai socorrer a economia, né, capitalista em função da crise que se inicia com a quebra da Bolsa em 29. Então, Keynes, John Maynard Keynes, a teoria dele vai se constituir então na base, né, no suporte para o Estado intervencionista, Estado do bem-estar social. A obra, né, na qual ele materializa isso foi publicada em 1936, então uma segunda data que vocês devem guardar, como eu falei, não por decorar, mas para entender a cronologia. Aí, né? Então, a 29, quebrou a Bolsa. Em 1936, ele publica o seu livro Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda. Né? E nesse livro, ele recomenda a intervenção do Estado na economia. Né? Ou seja, o Estado, essa intervenção do Estado na economia como o ponto crucial para reverter a crise capitalista. Tá? Então, nessa proposta do Keynes, o que ia acontecer? O Estado ele deixaria de ser um vigia da economia. Né? Ele iria atuar não de forma mais passiva, mas de forma ativa. Vamos lembrar que o ideal, a proposta liberal, né, estruturada, fundamentada principalmente pelo Adam Smith, defendia aquela situação da mão invisível, o mercado se autorregula, o Estado, na verdade, ele existe para garantir a liberdade econômica do indivíduo. Né? Então, o Keynes está propondo uma mudança essencial naquilo. Opa, peraí, o Estado não vai mais ficar aqui olhando o mercado agir, a economia, sem estabelecer diretrizes. Né? Porque olha o que aconteceu, a Bolsa quebrou, uma crise capitalista mundial, enfim. Então, o Estado deixa de ser o vigia da economia e passa a exercer o quê? Um controle de maneira ativa, né? Um controle ativo na economia. E aí, turma, um pequeno parênteses aqui se faz necessário pela seguinte questão. Nesse momento
de crise, de tentativa de recuperação de crise, né? de reversão, perdão, de crise, acontece um fato muito importante. Os trabalhadores, os empresários, né, nos vários países aí, eles começam a promover, estabelecer o quê? Acordos. Os trabalhadores, eles concordam em aumentar a produtividade, então agora vamos reaquecer a economia, vamos produzir mais, só que nós queremos ganhar mais. Exatamente para reaquecer, em consequência, essa economia, né? E esse período, turma, marca essa condição, marca um período do fortalecimento dos sindicatos. Tá? Então, esse é o momento de um fortalecimento muito grande dos sindicatos, né, que vão exatamente lutar pelo cumprimento desses acordos. Né? E eu estou fazendo esse parênteses aqui, pessoal, dos sindicatos, porque esses sindicatos eles vão aparecer, eles vão ter um papel muito importante, ou eles vão, né, fazer parte de uma configuração lá nos anos 70. Né? Já chegamos lá nos anos 70. Muito bem? Então, os sindicatos se fortalecem exatamente para buscar, né, essa condição. Uma outra característica do Estado intervencionista, pessoal, era exatamente o quê? O de proporcionar a todos os cidadãos, ou, né, se não a todos, mas a proposta era exatamente a todos, né, condições para uma vida digna, né, na área da saúde, do transporte, da habitação, da educação, do saneamento. Né? Então, por isso que esse modelo de Estado tem esse nome, Estado intervencionista ou Estado bem-estar social. Então, trata todos ou busca tratar todos da mesma forma. Né? Então, todos os cidadãos teriam acesso a uma série de serviços aí essenciais para que se materializassem uma vida minimamente digna. Tá bem? Pessoal, então eu encerro esse primeiro vídeo por aqui, né? Entendendo, só para recordar, a quebra da Bolsa. Então, quebra da Bolsa em 1929 gera essa primeira crise capitalista mundial. Em socorro a essa crise vai ser implantada a diretriz teórica do Keynes, do Estado intervencionista, o Estado do bem-estar social. Tá? Então, eu encerro por aqui e o próximo vídeo daremos continuidade, né, a essa compreensão, a esse estudo do conceito do neoliberalismo. Até mais.